galerinha de Delphi e hoje vamos continuar o nosso projeto aí da barbearia, beleza? Bom, nas últimas aulas, né, a gente fez ali a parte de atualização do cliente e do usuário, onde a gente conseguiu, né, fazer toda a parte aqui de alterações da mesma. E nessa aula a gente ficou de fazer a da indicação, né, que a primeiro momento eu pensei que não fosse necessário fazer, e depois, revisando aqui e entendendo melhor um pouco a ideia, a gente viu sim que cabe a ideia de fazer a nossa atualização dentro da indicação, beleza? Então, bora fazer desde o zero, porque como eu falei para vocês, eu ia fazer desde o começo com vocês. Então, eu tenho que criar também o procedimento no banco de dados para isso, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é estar, obviamente, no SQL Server, né? E dentro do SQL Server, eu vou criar aqui, né, uma procedure onde eu faça a parte de atualização da minha tabela, né, de indicações, ok? Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu dar um select na tabela de indicações, né? E dentro dela eu quero saber quais são os campos que eu tenho aqui e quais os campos que eu vou alterar, né? Então, o que eu quero alterar aqui? É somente, na verdade, o indicado, né? Quem é o nome do cliente e o indicado, beleza? Então, são esses dois únicos valores que eu vou mudar, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou pegar, né? Começar a criação da minha procedure. Bom, bora lá então. Então, create, né? Deixa eu só ver qual foi o padrão que eu utilizei aqui com vocês, né? Para criar os nossos recursos de programação de procedure, beleza? Então, foi aqui, atualiza aqui, vamos dar um modificar aqui, a gente vê aqui então. A procedure é só procedure, se não tem ST, não tem nada, tá? Então, beleza. Então, aqui vai ser atualiza indicações. Atualiza indicação, né? Indica cal. Então, porque a gente não leva, né, a acentos aqui nos nossos procedimentos. Então, vou dar create procedure e o nome da minha atualização, tá? Dentro dela, a gente vai ter então algumas coisas chamadas parâmetros, né? E quais são os parâmetros que a gente vai ter? A gente vai ter o @id, né, que vai ser um integer. A gente também vai ter agora os dados que a gente vai mudar, que é o @nome, que é um varchar de 80 e esquecendo da vírgula aqui. E agora aqui a gente vai dar o nome do indicado, @indicado, beleza? O indicado, se a gente for ver lá na nossa tabela, né? Vamos ver qual é o tabelas do sistema. Aqui tabela de indicações, colunas. Então a gente tem um indicado de varchar 80 também. Então eu vou pegar aqui e vou criar aqui os meus parâmetros de entrada, né? Que são aqueles parâmetros que vai ser pedido no Delphi depois para a gente atualizar, beleza? Então eu vou dar um res e peguei. Dentro desse corpo, né? Eu faço aqui toda a minha estrutura, tá? Da minha procedure. Então aqui eu vou fazer, né, o nosso update tb indicações e aqui set. O que eu vou setar? Eu vou setar o nome do cliente que vai ser igual a minha @nome e o nosso indicado que vai ser igual o @indicado, aonde, né, where o nosso ID, né? Aqui pode ser indicado ou que tanto faz, porque a gente vai pegar ali da nossa grid, né? Da nossa telinha lá. Vou pegar aqui do ID de indicado, tá bom? Onde o ID for igual ao ID, @ID, tá?
Como a gente não está trabalhando, né, com a ideia de ensinar SQL, eu não vou ficar me atendo, tá bom? Muito aos detalhes de uma procedure, o que é uma procedure, tá bom? Isso futuramente eu posso até vir ensinar para vocês banco de dados, um SQL, tá? Mas por hora vamos nos ater aqui ao Delphi. O que eu posso explicar para vocês aqui a grosso modo e rapidinho é que para criar uma procedure, né, a gente tem essa nomenclatura de criação de create procedure e a gente dá o nome da nossa procedure. Dando o nome das nossas procedures, nós entramos aqui, né, com os nossas variáveis ou os nossos parâmetros, enfim, tá? Como você quiser chamar. Entramos com nossos parâmetros, eles podem ser de entrada ou de saída, tá bom? Se fosse de saída, por exemplo, teria uma coisa assim, ó, output, tá? Depois desses parâmetros já estabelecidos, nós temos a fala, né, de hasBegin, então começamos, né? E aqui fazemos nosso bloco de comandos, como qualquer um outro, como no Delphi, por exemplo, tá bom? E depois fechamos a estrutura. Bom, criando então, né, se eu dar um executar aqui, eu tenho o comando criado com êxito. Logo, eu já consigo fazer o quê? Puxar lá no Delphi essa minha atualiza indicação. Então é o que a gente vai fazer. A gente vai lá no nosso módulo. Abrindo nosso módulo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, né, uma história de proc e vai fazer a mesma coisa aqui que a gente colocou, tá? Vou colocar aqui no padrão, né, tudo atualiza, tudo insere. Aqui eu vou colocar um name, né, um name que vai ser stp, minúsculo, stp atualiza indicação, indicacal, né, que é indicação, e aqui no storage proc name, perceba que a gente já tem aqui, ó, o atualiza indica cal, né, indicação. Então a gente já tem aqui os nossa procedure que a gente criou lá no banco de dados. E aqui os nossos parâmetros, ó, que é o ID, o nome e o indicado. Vou apagar esse cara e vou vir aqui para a nossa atualização e vou colocar em alterar. Aqui a gente já tem quando ele for o 0 e o 1. Então, se não for nenhum desses, vai ser o indicação, certo? Então, begin, end. Caso tudo isso dê bom, né? Vou pegar o if, begin e o end, tá? Né? Vou tirar aqui, vou pegar esse else, que é a minha estrutura central, né? Ali do if, tá? E dentro do if agora a gente faz a chamada, né, da nossa tabela. Então, which dmDados ponto stp insere, atualiza, né? Atualiza indicação, faça begin e end. A gente tem três parâmetros, né? Então, vou pegar aqui, ó, a mesma coisa, Ctrl C e vou copiar aqui, ó. Tudo bem? Então, eu vou pegar o ID, vai permanecer o mesmo. E aqui, só que a gente tem que ver se a gente está pegando do ID correto. A gente vê depois. E aqui mudar, né? Aqui vai ficar nome. E aqui, indicado. E aqui também vai mudar. Não vai ser nome, né? Vai ser agora edtCli e edtInd. Então, edtInd e edt. Tá? Então, com isso, nós já fizemos aqui, né, toda a parte de atualização da nossa indicação. Tá? O que a gente precisa ver agora é se vai dar certo com relação, né, ao ID que a gente pegou, porque a gente, naquela tabela, se a gente lembrar, né, a gente tem duas tabelas. A gente tem duas tabelas, não, perdão, dois IDs. A gente tem o ID do cliente e o ID do indicado. Então, from tb indicações. Se a gente executar, ó, a gente tem indicação e CLI, tá? E como que a gente vê isso?
lá na nossa query de indicações. Botão direito, field, e aqui é o indicado. Na Procedure, a gente achou ID indicado, né? Então, se a gente pegou, é o 0 mesmo. Então, vindo aqui em alterações, tá certinho aquela parte de alterações. Vamos ver se está funcional, né, gente? Vamos ver se ele está realmente funcionando agora. ADM1. Vamos lá para a parte de indicações. Vou pegar o Jonas e vou colocar um indicado para ele aqui. Vou colocar a Amanda Bueno. Vamos ver, né? Amanda Bueno. E vamos ver se ele vai perguntar. Perguntou se sim, só que ele não atualizou, né? A gente esqueceu aí de vir aqui embaixo, né? No end, após ele fazer o processo, de ele dar para a gente o show message e fazer o refresh na nossa query. Então, fazer isso aqui e dar um dm ponto carry indicações ponto refresh. Vamos tentar novamente. Provavelmente aquele antigo já ajustou, né? Porque a gente fechou a tela e abriu de novo, então agora ele vai sair atualizado, tá bom? Olha lá, já saiu atualizado, né? Então agora eu vou colocar aqui no de baixo a Amanda. Quem indicou a Amanda? Vamos colocar Afonso Mariano aqui, tá? Vamos colocar Afonso Mariano. Tá? E eu vou atualizar. Feito com sucesso. E ele atualizou aqui pra gente. Beleza? Se eu quiser atualizar aqui, colocar, sei lá, Armando Nogueira, né? Atualizar. Vamos ver se ele está funcionando. Ah lá, Armando Nogueira. Beleza? Então a gente já viu, né? Que ele está funcional, ele está alterando tudo bonitinho, todos os campos que a gente pediu. Falta agora, né, a gente fazer a exclusão. Então, a próxima aula aí, a gente vai fazer a parte de exclusão, tanto de cliente, quanto de usuário, quanto de indicações. Beleza? Então, a aula fica por aqui. Peço para vocês, o de sempre, que vocês aí se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho e compartilhem o canal para que a gente possa continuar aí nos trabalhos aí, beleza? Do mais, se você tem algum problema com Delphi, ainda tem alguma dúvida, eu vou deixar aí no comentário, né, do vídeo, na descrição, perdão, um link para que você possa comprar o meu curso. E se você correr agora, você vai conseguir aí 20% de desconto usando o cupom. Beleza, gente? No mais, eu agradeço e até a próxima aula.